Boa noite, amada igreja, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, como já foi anunciado, no capítulo 5. Hoje farei a exposição do versículo 22 até o 33, mas nós vamos começar a ler a partir do 21. Efésios, capítulo 5. Leremos a partir do 21 até o final do capítulo 5. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe nesse momento de exposição da palavra. Pai querido, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá. O Senhor é o único que merece receber algo nessa noite. Toda adoração, todo louvor. Mas o Senhor é tão generoso que mesmo quando nós vamos aqui para te dar tudo o que o Senhor merece, ainda que de forma imperfeita, mas recebida através de Cristo, o Senhor nos abençoa. Obrigado por tamanha generosidade. E queremos te pedir, Pai, como parte dessa oferta que entregamos ao Senhor, que é o sacrifício vivo de nossas vidas, que o Senhor nos conforme a Tua palavra, para que nós possamos a oferecer a Ti, em gratidão, devoção, em amor. Hoje, em especial, falaremos sobre o casamento, o maior teatro que o Senhor colocou nessa terra, para representar o amor de Cristo pela igreja. Nos ajuda, Pai, a compreender um pouco mais esse tamanho e grandioso mistério. E nos ajuda hoje a viver em nossos casamentos, Pai, aquilo que o Senhor quer para nós. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é o tipo de texto que não dá para criar suspense. Você já sabe justamente do que eu vou falar, basta simplesmente ler a passagem. E alguns irmãos eu descobri que ficaram bem ansiosos por esse sermão. Tinha gente aí perguntando, pastor, vai pregar o texto todo? Vai falar só da mulher? Vai falar só do homem? Eita, esse sermão aí vai dar trabalho. E vai dar mesmo. Eu brinco com os presbíteros que tem alguns sermões que são sermões bomba. Depois que eu prego, explode aconselhamento, visita, separação de briga, discipulado. É muito bom. É bom que a igreja dê trabalho para o pastor e para os presbíteros nesse sentido. E hoje eu acredito que não vai ser diferente. O objetivo desse texto, irmãos, como nós acabamos de ler, é justamente o que Paulo quer nos mostrar como que uma pessoa cheia do Espírito Santo, o tema que nós vimos na semana passada, a partir do versículo 18, como que uma pessoa cheia do Espírito Santo vive seu casamento. Nós vimos na semana passada que o encher-vos do Espírito é um dever de todo crente tem que buscar ser cheio, e a partir do momento que Deus o enche soberanamente, ele vai manifestar esse enchimento. Então o que nós estamos vendo aqui não são passos a passos para criar um tutorial de como ser cheio do Espírito Santo. Mas é claro, se você for cheio e viver de acordo com o enchimento do Espírito, você vai ter atitudes que vão como que retroalimentar esse enchimento. Você vai viver a vida do Espírito, o Espírito vai te encher, você vai viver a vida do Espírito e ele vai continuar te enchendo. É algo cíclico e contínuo, mas sempre começa quando Deus soberanamente nos enche do seu Espírito. E agora, o apóstolo Paulo vai mostrar como que esse enchimento do Espírito vai ser exemplificado, vivido dentro do lar. E o que ele vai fazer nessa passagem, meus irmãos, é olhar como se fosse para um retrato da família tradicional padrão da época dele. Isso ele vai mostrar desde o versículo 22 até o versículo 9 do capítulo 6.
em que ele vai falar para a gente o seguinte: como que o marido e uma mulher vivem a vida cheia do Espírito? Como que pais e filhos vivem a vida cheia do Espírito? Como que senhores e escravos vivem uma vida cheia do Espírito? E é justamente por esse último ponto que nós podemos entender algo muito importante. O que Paulo está fazendo não é incentivar um estereótipo cultural daquela época, certo? Senão teríamos que ter escravos hoje, senão estaremos em pecado. E eu acredito que ninguém aqui concorda com a ideia de escravidão. O que Paulo faz é ler a cultura de sua época, fazer uma exegese cultural e falar: como que eu aplico a verdade do Evangelho para o mundo que eu vivo hoje? Por isso, quando chegarmos no capítulo 6, vamos falar de trabalho, trabalhadores e empregadores, e não de escravidão, porque esse não é o sistema em que nós vivemos. Porém, os princípios se aplicam. Agora, quando falamos de casamento, nós recebemos uma certa advertência do mundo. Você provavelmente ouviu isso. A Bíblia é machista. A Bíblia é misógina. Porque a Bíblia oprime as mulheres. E eu espero mostrar para você que não é bem isso que a Bíblia ensina. O que Paulo vai nos mostrar aqui, olhando para a cultura da sua época, são como os princípios eternos da palavra de Deus se aplicam para aquele mundo e se aplicam para hoje. E antes que você, solteiro, viúvo, divorciado, criança, jovem, adolescente, pense: então isso não é para mim, domingo que vem eu volto a prestar atenção. Entenda, isso é muito importante para todo mundo. Porque se você não entendeu até agora, a partir da carta aos Efésios, que você é parte dessa família, como acabamos de orar, você ainda não entendeu seu papel na igreja. Você talvez não esteja casado. Talvez você nem venha casar. Afinal de contas, nem todo mundo tem que casar. Não é um demérito não ser casado. Paulo mesmo não era casado. Ou ele perdoou sua esposa, a esposa o abandonou, ou ele nunca foi casado. De uma forma ou de outra, ele era sozinho. Isso de forma nenhuma diminuía seu ministério. Jesus mesmo nunca casou. Então, quando nós olhamos para a nossa unidade como igreja, você que não está casado, não está mais casado, ainda não se casou, talvez nunca se case, não pense que isso não é para você. É para você também. Porque como família da fé, você vai talvez aprender a como escolher um bom marido, como escolher uma boa esposa, como aprender com os erros do passado e talvez ter uma atitude diferente no futuro. E também como que você pode ajudar a sua igreja a crescer numa vida cheia do Espírito Santo, aconselhando pessoas que são casadas, ainda que você não seja, a partir do que a palavra de Deus nos ensina nessa passagem. Mas vamos então por partes. Primeiramente, entendendo qual que é o papel da mulher, depois o papel do marido, e encerramos essa mensagem. Em primeiro lugar, meus irmãos, se você reparou, eu costumo fazer algumas leituras diferentes, às vezes, na leitura do texto da pregação, justamente porque eu gosto de seguir uma tradução um pouco mais literal em alguns momentos. E você, mulher, você sabia que o sejam submissas do versículo 22 não existe no original? Então quer dizer que eu não tenho que ser submissa? Não, não é isso. Mais para frente vai falar que você deve ser submissa no versículo 24. Mas isso é importantíssimo, não é só curiosidade não. É importantíssimo para nós entendermos que a Bíblia não é machista. E que a Bíblia fala sobre submissão da mulher não é um exagero de Paulo, não é uma coisa que Jesus não concordava, mas Paulo pensava. Hoje em dia inventam cada história para deturpar a palavra de Deus. Mas entender que a submissão, por si só, é para todo mundo. Por isso que na tradução, os tradutores colocam corretamente: sejam submissas no versículo 22. Por quê? Porque há uma concordância gramatical, que eu não vou explicar os detalhes para não te entediar, de que o versículo 21 e o 22 estão ligados. O versículo 21 é como se fosse uma dobradiça no texto. Ele encerra o que veio antes e começa o que vem depois. Porque ele fala justamente o seguinte, versículo 21. Sujeitando-vos, quem? Todo mundo. Toda a igreja. Homem, mulher, adulto, criança, todo mundo. Todo mundo deve ser sujeito uns aos outros no temor de Cristo. E para refrescar sua memória, o que é ser submisso? Sujeito. As duas palavras são a mesma coisa no original. É você não ser o dono da razão, a menos que você seja realmente correto, seguindo a fidelidade da palavra de Deus, defendendo a verdade do Evangelho, mas no sentido de você não ter que ter a palavra final sempre. Você não tem que autodeterminar cada aspecto da sua vida. Você não tem que ser aquele que todo mundo obedece. Se não for do seu jeito, não é de jeito nenhum. Ser submisso, ser uma pessoa sujeita aos outros, é entender o seu papel no corpo de Cristo. E nós falamos bastante disso semana passada. É lembrar que, em Cristo, eu sou um pecador, salvo. Eu sou um bastardo, feito filho. Eu sou um perdido, encontrado. Um odiado, amado. Em Jesus, eu não tenho direito nenhum de falar nada para ninguém de nariz empinado. Em Jesus, eu olho todo mundo de igual. Em alguns casos, até de baixo para cima, com uma atitude de humildade. De reconhecer que a postura do outro e o papel do outro é tão importante quanto o meu. Se você está com a Bíblia de papel e não a de celular,
se você virar uma página para frente, você vai parar em Filipenses, possivelmente no capítulo 2. E para você entender a ideia de submissão, de acordo com o pensamento de Paulo, vamos ler juntos o versículo 3 e 4. Todo mundo junto, Filipenses 2, 3 e 4. Vamos lá? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Essa é a definição paulina do que é ser submisso. É isso que Paulo queria para toda a igreja, de Éfeso, de Filipos, de qualquer lugar e até da freguesia do Ó. Acredite se quiser. Então, o que é ser submisso? É ter a mesma postura que Cristo teve, que é o que ele vai continuar falando no texto de Filipenses. Que ele, sendo Deus, não chegou no mundo dando carteirada. Eu sou Deus. Onipresença, onisciência, onipotência. Não, ele assumiu uma figura de servo e tudo que ele fez sobrenatural, ele fez capacitado pelo Espírito Santo. Ele não fez, é fácil para Jesus fazer, afinal de contas ele é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas tudo que ele fez, que a gente lê nos 4 evangelhos, ele não fez no poder de ser Deus. Ele fez no poder de ser um homem cheio do Espírito Santo. E sendo cheio do Espírito Santo, ele lavou o pé de Pedro e de Judas. Sendo cheio do Espírito Santo, ele serviu as multidões. Sendo cheio do Espírito Santo, ele foi humilhado e não retrucou. Jesus, cheio do Espírito Santo, é o nosso modelo de submissão. Sendo Deus, se fez submisso. Imagina você, que não é Deus. O que você tem que fazer? Então, essa é a postura que Paulo espera dos crentes. E é por isso que ele vai começar no versículo 21, toda essa sessão falando: irmãos, temos que parar de ser pessoas arrogantes, pessoas de nariz empinado. Temos que todos ser submissos. E agora, como que eu faço isso no casamento? Mulheres, agora sim, olhando para o papel das mulheres. As mulheres devem ser sujeitas a todo mundo, mas no casamento, especialmente ao seu marido, como ao Senhor. E é aqui que entra muita confusão na hora de entender esse texto. Porque muita gente vai ler essa passagem e pensa assim: a mulher tem que ser submissa. E o que é ser submisso? Já vimos. Não colocar sua vontade como a principal, respeitar o outro, tratar o outro com dignidade, como alguém superior a você, e, em certo grau, até mesmo a obediência, quando falamos sobre papéis. Por exemplo, eu sou pastor da igreja. Os presbíteros, de certa forma, também são pastores. O Ricardo falou que ontem, na reunião de oração, eu não pude participar, que estava no congresso, o Vanderlei conduziu a reunião de oração. E a Bianca falou assim, o Ricardo falou, tá vendo aqui? O Vanderlei está conduzindo a reunião de oração porque o pastor não está. E o Vanderlei também é pastor. E aí o que ela falou para ele? Mas o Gunter é mais pastor que o Vanderlei. É brincadeira de criança. Mas existem diferenças de papéis. Eu, como presbítero, assim como os outros presbíteros, sou um presbítero docente. Eu lidero as reuniões do conselho, eu prego para a igreja com uma posição de autoridade. Só que significa que eu tenho mais autoridade em mim mesmo, Gunter, do que qualquer um de vocês aqui? Não, eu não sou um super crente. Eu só tenho um papel diferente. E dentro do funcionamento dessa família que é a igreja, a minha voz tem um peso de autoridade, que você deve avaliar pela palavra de Deus e então obedecer, ou não, se eu estiver falando alguma abobrinha. Por quê? Eu não sou autoridade em mim mesmo, mas eu represento a autoridade dada por Deus no meu papel de presbítero docente, como pastor da igreja. Isso não me faz maior do que ninguém, mais importante do que ninguém, e nem quem me obedece e segue aquilo que eu falo, inferior a mim. Por isso que o ser submisso envolve obediência. Só que não é uma obediência de capacho, obediência de alguém inferior, mas obediência de papéis diferentes dentro de um núcleo. No caso aqui, a família. Então a esposa deve ser submissa ao seu marido, tratá-lo com respeito, considerar sua opinião como importante, valorizá-lo, não desrespeitá-lo e obedecê-lo. E é aí que a porca torce o rabo. Porque, infelizmente, meus irmãos, e aqui a gente tem que fazer uma meia-culpa, a igreja cristã, em muitas épocas, ensinou esse texto errado. Incentivou um certo machismo, que de fato era machismo. Uma opressão de mulheres, que de fato era opressão de mulheres. A Bíblia não é igualitarista. Homens e mulheres, tanto faz, é todo mundo igual. Não, tem diferenças de papéis, especialmente no casamento. Mas, algumas pessoas usando desse texto, até mesmo com boa vontade, não pregaram o princípio do texto, e sim reverberaram um estereótipo cultural da sua época. Tem gente que, com base nesse texto, pensa assim: esposa que apanha do marido, apanha quieta. Tem que ser submissa. Seu marido, dentro das 4 paredes, te falar aberrações e coisas absurdas para você fazer, faça, porque ele está te pedindo. Não é isso que a Bíblia ensina. Esposa, você não quer fazer aquilo, mas seu marido quer? Faça, você tem obrigação. Não é isso que a Bíblia ensina. O princípio e o referencial de obediência é o quê? O Senhor.
Então a esposa tem que obedecer ao marido? Sim, com o referencial do Senhor. Meu marido manda fazer uma coisa que é errada. Não faça, em nome de Jesus. Glorifique a Deus obedecendo ao seu marido. Se o marido está sendo egoísta e abusando de você, se for o caso de até violência física, denuncie para a polícia. E não obedeça, para a glória de Deus. A mulher não é capacho do marido e tem que fazer tudo que o marido quer, do jeito que o marido quer, na hora que o marido quer. Existe obediência. Só que por conta de todo exagero e erro que nós cometemos como cristãos no decorrer da história, é importante falar isso. Nós erramos muitas vezes ao reverberar estereótipos culturais e não o que a Bíblia de fato ensina. O que a Bíblia ensina é, você, esposa, olhe para o seu marido. Esse homem é o homem que Deus deu para você. Você tem que ser fiel a ele até a morte. Ou até aquelas cláusulas de divórcio que a gente teria outro momento para conversar, surjam. Enquanto você estiver casada, você deve fazer o quê? Respeitar seu marido, ouvir a opinião dele, considerar ele, obedecer aquilo que ele faz como líder querendo imitar Jesus Cristo. Quando ele quiser te conduzir pelas leis do Evangelho, te ensinar, a gente vai falar bastante disso no papel do marido. Quando ele quiser te conduzir à obediência à palavra de Deus, a uma vida de santidade, ao caráter de Jesus, aquilo que é proveitoso para a sua edificação, para a igreja de Cristo, obedeça. Aí, nossa, mas isso realmente, é meio estranho para o mundo de hoje, mas é o que a Bíblia ensina. Isso sim é princípio. Obedeça seu marido. Assim como você espera que seus filhos obedeçam os pais, no Senhor. É sempre assim. A Bíblia não dá autoridade absoluta para ninguém, só Jesus Cristo tem essa autoridade. Todo o restante é uma autoridade submissa à autoridade de Cristo e filtrada pela vontade de Cristo. Por isso, assim como um filho deve obedecer um pai e uma mãe, naquilo que a palavra de Deus ensina, que é para benefício do filho e para o benefício da família, a esposa deve obedecer o marido. E isso realmente é um pouco contracultural, mas é o que a Bíblia ensina. Então, vamos continuar. Ela deve ser submissa ao seu próprio marido. E outro detalhe também. A mulher é submissa ao homem? Não. A mulher, esposa, é submissa ao marido. Mas a mulher, por ser mulher, não é submissa ao sexo masculino. Esse também é outro equívoco no texto. Paulo não coloca, toda mulher é submissa. A mulher foi feita geneticamente para ser submissa. A mulher, por natureza, é um ser submisso. Bobagem, heresia. O que ele fala é que no casamento, a esposa, ao seu único marido, deve essa submissão. E, além disso, ela deve ser submissa ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, aquela posição e papel de autoridade no lar. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Em tudo aquilo, está implícito em toda a argumentação de Paulo, que está de acordo com a vontade de Cristo. Então, em primeiro lugar, mulheres, hoje vocês vão escapar. Porque, realmente, Paulo fala muito pouco do papel de vocês no casamento. E é curioso como a gente cobra mais delas do que dos homens. O papel da mulher no casamento é ser uma auxiliadora. Nós lemos isso no começo da liturgia em Gênesis 2. O que é uma auxiliadora? É aquela que chega junto, pega assim no braço e fala, vamos junto, vamos caminhar, eu quero te ajudar, eu quero cumprir a missão junto com você. O pessoal, faz exegese do português, eu nunca vi isso, que submissão é estar debaixo da missão. Não é isso, não é isso que a Bíblia ensina. É muito criativo, eu devo confessar, mas a ideia é você se envolver na missão. Não é estar debaixo da missão do seu marido, é estar debaixo da missão que Deus tem para vocês, como um corpo, como um casal, como um núcleo familiar. Você tem que olhar para as fraquezas do seu marido e buscar ajudar ele. Olhar para as tentativas que ele tem de ser Jesus na sua vida e incentivar ele. Ver os esforços que ele tem para cuidar da família que você tem pela palavra de Deus e elogiar, incentivar, e, ser o braço direito para fazer ele cumprir sua missão. E entenda que, outra coisa, minhas irmãs, isso não é uma coisa que você vai fazer obrigatoriamente. Você tem que escolher fazer isso. Por isso que Paulo fala, sejam submissas. Você tem que escolher ser submissa. Você tem que escolher entender o papel do seu marido, entender o seu papel e falar, porque eu sou uma crente, amo a Jesus, estou cheia do Espírito Santo, eu quero honrar esse homem, por mais pecador e miserável que ele seja. Aqui eu estou falando do caso de um homem crente, já vamos falar do descrente. Eu quero honrar esse homem crente, porque ele tem se esforçado dia e noite para ser mais parecido com Jesus, para cuidar de mim, para pastorear meu coração e da minha família. Então eu quero ajudar em tudo que eu puder. Quando ele fala para a gente parar de fazer tal coisa porque isso vai levar ao pecado, eu vou confiar na autoridade dele. Eu vou conversar se eu discordar, mas eu vou confiar na posição dele. Eu vou ajudar ele nessa missão. Então a mulher cristã com o marido cristão tem esse papel principal. Mas se meu marido não é crente, o que eu faço? Bem, isso acontece bastante, mais do que a gente gostaria.
Por isso que eu sempre falo para as crianças, para os jovens, adolescentes e adultos que estão solteiros, se case com crente. Não é picuinha de pastor, não é legalismo, é o que a palavra de Deus ensina de Gênesis a Apocalipse. Lá em 1 Coríntios 7, quando Paulo está falando várias instruções sobre o casamento, ele fala que aquele que é abandonado pelo seu cônjuge pode casar novamente, no Senhor, ou seja, com crente. Se você cometeu o erro de não seguir a palavra de Deus e casar com um descrente, está feito. Honre seu marido descrente, honre sua esposa descrente, busque evangelizar, busque alcançar e ser a bênção de Deus na vida dessa pessoa. Mas se você ainda não escolheu, ou já escolheu e agora tem uma nova oportunidade, depois de talvez de uma viuvez, ou de um abandono, de um adultério, case com crente. Não seja tolo. Ah, mas eu conheço fulano de tal que casou com descrente e depois converteu. Foi misericórdia. Lembra o que Jesus falou para Satanás? Quando ele falou, se lança do pináculo do templo que os anjos vão te segurar. O que ele respondeu? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não brinque com Deus. Deus já te falou várias vezes em Deuteronômio, em Gênesis, em 1 Coríntios, em Mateus. Deus fala continuamente em toda a Escritura que o relacionamento conjugal de um crente tem que ser com outro crente. Ah, eu casei com um descrente. Honre, fique firme. Faça o máximo possível a ser bênção na vida dessa pessoa. Mas se você é solteiro, não faça a tolice de casar com um descrente. Porque se você é mulher, você vai colocar no papel que deveria ser de Cristo no casamento, uma pessoa que não ama Cristo. E vai ser muito mais difícil honrar, respeitar, ser submissa. Não muda o dever, mas torna mais difícil. Por isso nós precisamos ter essa consciência. Deus tem misericórdia, e Ele converte maridos descrentes, converte esposas descrentes. Ele faz isso muitas vezes, por misericórdia a nós. Mas não brinque com Deus. Você pode escolher? Escolha de acordo com os princípios da palavra. Mas ok, já estou casado. O apóstolo Pedro vai nos falar que por meio da conduta da esposa, e não por meio de uma insistência ferrenha nas suas palavras, ela convence o marido. Por isso, esposa, o seu marido descrente, um marido que não imita Cristo, mas na verdade odeia Cristo, demonstre amor, bondade, respeito, não fazendo tudo o que Ele manda você fazer, obedecendo a Cristo em primeiro lugar, mas naquilo que você puder honrar e respeitar Ele, honre e respeite, por mais difícil que seja, e é difícil, porque isso mesmo se aplica para os maridos também em outra situação. Se esforce, porque Deus vai te ajudar. Ele é o primeiro interessado em alcançar seu marido, junto com você. Então, por meio do seu testemunho, se envolva nessa missão. Se envolva em cuidar e, de alguma forma, ser o único evangelho que seu marido talvez vai ler na sua vida, através da sua postura, do seu caráter e da sua submissão ao Senhor, juntamente, de acordo com a palavra de Deus, ao seu marido. Mas vamos falar um pouco agora também do marido. E algo interessante nessa passagem, meus irmãos, é que o Espírito Santo gasta muito mais espaço para falar de marido do que falar de esposa. Por que será, né? Porque nós damos mais trabalho que as esposas. Sempre foi assim. Então, o que o apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, vai mostrar um homem cristão, cheio do Espírito Santo, como que ele vive essa vida cheia do Espírito em casa, no seu casamento. Vamos do versículo 25 até o 32. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, imitando a Cristo, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Se a gente fosse resumir uma palavra, qual que é o papel da mulher no casamento? A principal ênfase nesse texto? Submissão. Uma submissão amorosa, respeitosa, ao Senhor em primeiro lugar, e então ao seu marido. Em uma palavra, qual que é o papel do marido? Amor. Só que olhando para o versículo 21, você entende que, na verdade, o marido também é, de certa forma, submisso à sua esposa. Só que a submissão do marido à sua esposa é demonstrada de que forma? Através do amor. Ah, então quer dizer que a esposa não tem que amar o marido? Ufa! Não, você tem que amar. Nós temos que amar todo mundo. Porém, aquilo que o marido vai ser cobrado no último dia é o amor à sua esposa. Ele não vai cobrar da mulher o amor, vai cobrar do homem o amor. E vai cobrar da mulher a submissão. E se você, mulher, achava que estava difícil demais para vocês, preste atenção no que Deus tem para falar para os maridos. O apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui
que o amor que o homem tem para sua mulher é um amor no sentido de dever. Só isso aqui já é contra tudo que a gente ouve por aí. A gente ouve que amor é o quê? Sentimento. Hoje em dia, se você assistir filmes, seriados, você deve fazer isso. Você é uma pessoa que costuma consumir algum tipo de mídia. Você vê que hoje em dia, uma pessoa falar para outra, num relacionamento, eu te amo, é um negócio assim, uau. Tanto que se alguém falar, eu te amo, a pessoa até fica desestabilizada. Nossa, mas será que eu também amo? Será que eu também tenho isso? Parece que é uma coisa assim extraordinária. Quando, na verdade, amor é um dever. Amor é uma obrigação. Falar eu te amo para alguém não deveria ser uma coisa estranha. De certa forma, nós deveríamos, entre a gente aqui, falar eu te amo com naturalidade uns para os outros, sem ficar algo estranho com isso. Porém, no casamento, o marido tem o dever de amar. E isso já quebra aquela ideia de que amor é um sentimento, porque alguns vão falar, é fácil falar, você não conhece minha esposa. É difícil amar. Eu não sinto mais amor. E se eu não sinto mais amor, não tem por que mais estar casado. O mundo fala isso constantemente. Na hora que acaba o amor, acaba o relacionamento. Bobagem. Mentira do diabo. Quando acaba o amor, o que tem que ter? Arrependimento. Busca. Mudança. Zelo de tentar amar e se esforçar para amar e praticamente amar aquela que um dia você prometeu amar. O casamento não pode ser desfeito por, a paixão se esfriou. Ela esfria mesmo. Em alguns momentos, tem dias que você não vai estar tão apaixonado assim. Alguns conseguem estar apaixonados todo dia, são exceções. Mas muitas pessoas não ficam apaixonadas todo dia. Acontece um problema, uma discussão, uma briga, um problema grave, e às vezes parece que aquela paixão, aquela que realmente é volátil, ela oscila. Vai ter dias que vai ser difícil amar, porém o amor é constante. O amor é um mandamento. Por isso você, homem, você tem o dever de amar. Você não pode falar para Deus, Deus, mas o sentimento acabou. Eu estou te falando hoje, não é sentimento. Ainda que envolva. Amor é obediência, é atitude. E Paulo vai nos mostrar aqui que esse amor, aqui fica um pouco implícito na língua grega, que é uma atitude contínua. Porque tem alguns que falam assim, não, mas eu amo minha mulher. Eu casei, comprei uma casa, pago as contas, e sempre colocam algo passado e conquistado. Olha aqui os grandes troféus que eu tenho na minha casa para mostrar o quanto eu amo essa mulher. O casamento não é feito de passado. O amor é constante. Ele tem que ser buscado e praticado todos os dias da nossa vida. E Paulo vai mostrar aqui várias figuras para exemplificar como que é esse amor. Em primeiro lugar, no versículo 25, ele vai mostrar que o amor que o marido tem que ter pela esposa, aqui sempre se remetendo a Cristo, é um amor sacrificial. Então, o primeiro aspecto do amor é sacrificial. Vamos ler o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, em primeiro lugar, maridos, você que é crente, cheio do Espírito Santo, ou busca ser cheio do Espírito Santo, como que Deus espera que você viva o seu casamento? Se sacrificando por ela. Em casos extremos, seria se jogar na frente de uma bala, aquelas coisas românticas, apaixonadas que a gente costuma falar. Mas no dia a dia é o quê? Colocar o outro em primeiro lugar. Ouvir a sua esposa. Ouvir aquilo que incomoda ela. Aquilo que faz mal para ela. Aquilo que tem trazido sofrimento para o coração dela, não só no sentido físico, mas também espiritual. E, se não for pecado, buscar cuidar dela nesse sentido. Abrindo mão de coisas que você gosta, para poder cuidar daquela que Deus gosta mais ainda. Você tem um amor tão grande por ela, como Cristo teve pela igreja. E a que ponto Cristo levou o amor dele pela igreja, pela sua noiva? A morte de cruz. Por isso, maridos, por isso eu, marido, nós não podemos falar, não, mas é difícil, não, mas é demais. Mas e o meu espaço no relacionamento? E a minha vontade? E a minha individualidade? Olha, se você casou para ter individualidade, você casou errado. Agora já era, agora se vira. Mas casamento não é para ter individualidade. Casamento é para você dar tudo o que você tem. Sua vontade, seu sonho, seu dinheiro, tudo que você tem. Tem casais que vivem com aquela ideia, esse é meu dinheiro, esse é seu dinheiro. Esse é meu sonho, esse é seu sonho. Essa é minha vontade, essa é sua vontade. Essa é sua vida e essa é minha vida. Isso é uma aberração, meus irmãos. Porque o referencial do casamento na Escritura é Cristo e a igreja. Você já viu uma igreja sem Cristo? Um Jesus sem igreja? Um Jesus que fala, igreja, faz o que você quiser aí, que eu faço o que eu quero aqui, domingo a gente se vê. É todo dia. Ele deu tudo que ele tinha, tudo que ele era, para demonstrar amor para aquela única que ele ama, nós, a noiva de Jesus. Por isso, maridos, nós temos que colocar a nossa esposa em primeiro lugar. Pegar os sonhos dela e fazer os sonhos dela, se não for errado pela palavra de Deus, nossos sonhos também. É claro, dá para conversar,
dá para conciliar, dá para, entendeu? Achar o meio do caminho. Mas eu digo isso porque alguns são tão turrões que assim, é do meu jeito, mulher, e acabou. Não dá para ser assim. Jesus não era assim. Jesus ama a igreja, dá vida pela igreja, cuida da igreja, ouve as orações da igreja, se relaciona com a igreja, conversa com a igreja, ouve a igreja. É um relacionamento real, vive contínuo todos os dias. Por isso, maridos, nós temos que estar dispostos a sacrificar a nossa vida, no mínimo e no máximo, em amor às nossas esposas. Mas também é um amor santificador, é um amor sacrificial e santificador. Versículos 26 e 27. Cristo se entregou pela igreja, versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Seu papel como marido no casamento é demonstrar amor santificando sua esposa. Quando Jesus morreu na cruz para nos salvar, nós somos agora recém-nascidos espirituais. O que ele faz depois disso? Ele nos educa, nos nutre, nos ensina, nos corrige, nos conduz em toda uma caminhada de amor. Ele nos ensina o que é amar, ele nos ensina a respeitar o Senhor. Então, nós como homens, você que ainda não é casado e você que já é casado, nós temos que entender que o nosso papel no lar, de certa forma, de fato é de sacerdote. Eu tenho, de fato, o papel como homem crente no meu lar, de ser Jesus no meu lar. Essa semana eu falei para um irmão aqui da igreja, um sonho meu, uma meta da minha vida, que eu nunca contei para mais, não sei se já contei, senão eu vou contar agora, amor. Mas que devia ser a meta de todos nós, homens. Eu queria que você fizesse compromisso com Deus hoje, de que no dia que você morrer, e sua esposa lembrar de você, ela poder falar que você foi o homem mais parecido com Jesus que ela já conheceu nessa vida. Difícil, né? Mas é uma meta bíblica. Porque nós, como homens, irmãos, nós temos o papel de santificar nossas esposas, por um lavar contínuo. Eu não sei se você já teve que, em um momento de enfermidade, dificuldade, talvez dar banho, lavar o pé de alguém que estava machucado, a sua esposa, no caso. A ideia aqui é que você vai dar banho na sua esposa, algo que só você pode fazer, do jeito que você pode fazer, por meio da palavra. Como que isso funciona? Amor, vamos ler a Bíblia juntos? Eu vi que você não está lendo a Bíblia ultimamente, querida. Você está bem? Vamos orar junto? Olha, eu vi que você está fazendo uma coisa ali, isso desagrada a Deus. Vamos mudar isso juntos? Eu quero caminhar com você. Eu quero te ajudar a vencer esse pecado. Eu quero batalhar com você em oração por essa área da sua vida que está difícil. É um problema no trabalho? Vamos orar juntos. É um problema de fertilidade? Vamos orar juntos. É um problema de familiar? Vamos orar juntos. Vamos lutar juntos, porque eu quero ser Jesus na sua vida. E eu quero fazer o máximo, eu quero dar minha vida para tornar você, nem que seja 1 centímetro, mais próximo do que Deus quer que você seja. Eu quero gastar minha vida para isso. Por isso, maridos, vocês perceberam, a bronca é grande para o nosso lado. Mas lembre-se, isso aqui é fruto de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Na força da carne, olha, desiste. Você nunca vai ser esse marido. Nunca. Absolutamente nunca. Você pode até falsear, imitar uma conduta de um marido piedoso, mas se você não depende do poder do Espírito Santo, não ora pelo enchimento contínuo dele, não busca viver uma vida aos pés de Cristo, você nunca vai ser esse marido. Por isso, precisamos desse relacionamento real e vitalício com o Espírito Santo, cheios dele continuamente. Além disso, o amor que nós temos para nossa esposa é um amor que, esse que foi difícil de juntar em uma palavra só, mas é como amar ela como parte de você mesmo. Olha o que o texto diz, versículo 28, 29 e 30. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, imitando o exemplo de Cristo, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, qual é o meu papel como marido nessa área? É cuidar do corpo da minha esposa. É cuidar da vida dela como se fosse a minha vida. Eu falei um pouco disso agora há pouco. Os termos meio que se mesclam aqui. Um conversa com o outro dando ênfases diferentes. Lembra daquela ideia? Meu dinheiro, seu dinheiro. Meu sonho, seu sonho. Minha vida, sua vida. Volta aqui. Porque algumas pessoas olham para sua esposa como rival, às vezes. Essa mulher aí estragou a minha vida. Hoje, meu sonho tal e tal e tal que não vai mais ser realizado, porque o tempo passou, o momento passou, é culpa dela. E alguns maridos vivem amargurados com sua esposa. Talvez nunca contem. Mas estão com um coração tão ressentido por conta de várias mágoas do passado, que agora olha para sua esposa não como aquela filha de Deus que Deus colocou ali para ser amada, mas sim como uma rival. Aquela que estragou sua vida, aquela que empatou seus sonhos, aquela que impediu seus sonhos de ser o grande garanhão, o grande conquistador, para agora amar uma só. É aquela mulher que frustrou os seus sonhos de meninão. Alguns, infelizmente, vivem assim.
Mas o que a Bíblia vai nos mostrar é que se você é um homem crente cheio do Espírito Santo, você demonstra amor cuidando da sua esposa em tudo. Aqui fala sobre nutrição, comida mesmo, literalmente, cuidado físico. Um marido que não se importa com a aparência da sua esposa, com a saúde dela, com a vida dela, está errando nisso. Ah, então quer dizer que eu tenho que agora comprar maquiagem? Bem, se sua esposa gosta, e é dentro do seu orçamento algo possível, por que não? Não, eu vou pagar um tratamento, por que não? Eu vou fazer uma massagem, por que não? Por que eu não vou cuidar dela com todo o amor que eu tenho pelo corpo dela, por tudo aquilo que ela é? Cristo fez isso por mim. Esse é o argumento de Paulo. Nós somos o quê? O corpo de Jesus. Se eu sou o corpo de Jesus, pensa o que Jesus faz com você, como o corpo dele. Ele nos fortalece dia a dia pela sua palavra, pelo seu Espírito. Ele nos alimenta na ceia do Senhor, dele mesmo. Ele cuida de cada necessidade sua, ele responde suas orações, ele escuta quando você quer falar com ele. Maridos que querem imitar o exemplo de Cristo têm que aprender a ouvir suas esposas. Alguns casais são um pouco atípicos, em que o marido fala mais que a mulher. Mas dizem que é comum que normalmente a mulher fale mais do que o homem. Homens, a gente tem que aprender a ouvir. Ah, mas eu que gosto de falar. Aprende a falar menos e escuta mais. O pouquinho que sua esposa tem para falar. É se importar de verdade, de forma prática. A gente costuma pensar que a Bíblia ensina de coisas extremamente espirituais. É orar, jejuar. Tem isso. Mas tem coisas extremamente práticas, como cuidar dela. Você vê que sua esposa está comendo muito mal? Faz uma comida um pouco melhor para ela. Vai no nutricionista. Se você cozinha em casa, eu gosto de cozinhar, não sei se é o seu caso, mas prepara uma refeição mais equilibrada. Ouve as reclamações dela da sua comida que está um pouco sem sal, um pouco, enfim. Ame de maneira extremamente prática, ouvindo e conhecendo sua esposa, porque fazendo isso você imita Jesus, amando a igreja. E por último, versículo 31 e 32. O amor à sua esposa, além de ser sacrificial, santificador e prático, corporal, total dela, tem que ser um amor acima de todos os outros relacionamentos que você tem nessa terra. Olha o que o texto diz. Eis porque, essa é a razão, do porquê o homem deixa seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aqui Paulo ele começa, a gente gosta, falando em linguagem dos jovens, tá? Ele começa a viajar na beleza da doutrina, fala, mas eu estou falando de Jesus e da igreja, tá? O papel do homem e da mulher é bem entender mesmo. O mistério é entender toda a dimensão do amor de Cristo por nós. Mas você pela sua esposa é muito claro. O que ele quer que a gente entenda como claro? O versículo 31. Que ele está citando lá Gênesis 2, 24. O momento em que Moisés, ao contar a história da criação da mulher, que lemos hoje, ele faz um comentário e diz, é por essa razão, do jeito que Deus fez o homem, que o casamento funciona dessa forma. E o que Gênesis 2, 24 nos ensina sobre casamento? Em primeiro lugar, o casamento é monogâmico. Uma mulher só, para a vida toda, com zelo, dedicação e fidelidade, como lemos em Malaquias. Tem que ser fiel em tudo. Nada de olhares, nada de conversas, nada de atitudes, e muito menos atitudes de fato que vão ser infiéis à sua esposa. Nós temos que ser fiéis a ela. Além disso, o casamento, além de ser monogâmico, ele é heterossexual. Homem com mulher, e ponto. O que passar disso está contra a palavra de Deus. Ainda que a sociedade aceite, ainda que a gente ame. Ninguém deve suspeitar ninguém por qualquer opressão ou pecado que a pessoa comete. Devemos amar todo mundo. Mas, pela palavra de Deus, é isso que agrada a Deus. Relacionamento heterossexual. Um homem, uma mulher. E os dois formam uma só carne. A partir daquele momento, não são mais dois, mas apenas um. E tem um outro elemento, e aqui é onde Paulo aperta um pouco mais no texto. E para nós brasileiros é um negócio um pouco difícil às vezes. Ele fala que ele vai deixar quem? O seu pai e a sua mãe. E quem que faz isso, a mulher ou o homem? A bronca é do homem. Ainda que a mulher também, de certa forma, tem que corresponder a essa ordem também. Mostrando que o relacionamento entre o homem e a mulher é um relacionamento de pessoas maduras. Por isso, adultos se casam, não adultos com criança ou criança entre criança, enfim, tem que ser maduro. Maduro ao ponto de você, então, ter um relacionamento real com aquela pessoa, independente. Ah, quer dizer que minha família não pode me ajudar? Não é isso que o texto está falando. O que o texto está falando é você abandonar aquela coisa de papai, mamãe, qualquer briga com a esposa. Ô, mãe, você não acredita que aquela megera falou comigo? Como ela destratou o seu neném. Você nunca me tratou desse jeito, mamãe, mas aquela mulher, como ela é difícil. Tem gente que é assim até hoje. Mulheres que qualquer problema que tem com o marido já chega para os pais. Ai, mas meu marido é tão difícil. Nossa, que mulher, homem complicado. Tem que parar, tem que cortar o cordão umbilical. A partir do momento que você se casa, é você e o seu marido. É você e a sua esposa
e acabou. Quer dizer que eu não posso pedir ajuda? Claro que você pode. Pede ajuda para pastor, para presbítero, para alguém que conhece a palavra de Deus, para te ajudar com a palavra. Não vai pedir ajuda para qualquer maluco por aí, que tem gente cheia de vontade de dar pitaco na sua vida. Mas procure conselho na palavra de Deus. Só que o casamento é seu. Biblicamente, a definição de família é homem e sua mulher. Filhos são transitórios, porque uma hora eles crescem e vão embora e formam outra família. Família é o casal. No casamento, meus irmãos, a ordem de prioridade é sempre o seu cônjuge, depois os filhos, depois os seus pais, depois qualquer outra pessoa. No casamento, muitos casamentos falham justamente por causa disso, casamentos que vivem períodos horríveis de relacionamento, porque assim que os filhos nascem, pronto, finalmente arranjei uma boa desculpa para não ter que lidar mais com aquela pessoa difícil. Agora minha vida é trocar fralda, amamentar, educar, levar para a escola, brincar, jogar videogame, futebol com o menino, levar ele para o clubinho de futebol. A vida agora é isso. Me livrei daquela mulher, me livrei daquele homem. Não é assim que funciona. Nós temos que criar a independência dos nossos filhos, meus irmãos. Eu não tenho filho ainda. Orem por isso. Mas a Bíblia nos ensina. Jesus não tinha filho, ele ensinou. E a gente vai desmerecer Jesus porque ele não tinha filho? O importante é que a Bíblia ensina. Se você tem filhos, seus filhos não são o primeiro lugar na sua vida. O pessoal costumava contar aquela história. Se um barco estivesse afundando e está você, sua esposa e seus filhos, quem que você salvaria? Biblicamente, sua esposa. E depois tenta salvar os filhos a dupla. Mas é a esposa, em primeiro lugar. Se for para você morrer tentando salvar alguém, é a sua esposa. Quem Deus vai cobrar as contas não é dos seus filhos. Ah, por que você não salvou seus filhos e deixou sua esposa morrer? Não, por que você não salvou seus filhos e foi salvar sua esposa? Ele vai perguntar para você o seguinte: por que você cuidou das crianças que você tinha que cuidar da mãe delas? A mãe é o ponto principal. O marido tem que dar a sua vida inteiramente para cuidar da sua esposa. Por isso, meus irmãos, homens, maridos e aqueles que um dia querem casar, quando você estiver nesse relacionamento do casamento, você tem que ser independente dos seus pais, independente dos seus filhos, independente dos seus amigos. O seu casamento é você, sua esposa e Deus. E ponto final. O restante ajuda ou atrapalha. Mas casamento são vocês três. Você, sua esposa e Deus. Por isso, meus irmãos, aqui, caminhando para o final, e quero trabalhar algumas questões práticas, mais práticas com vocês, vamos recapitular. Qual que é o papel da esposa no casamento? Submissão. Primeiro ao Senhor e então ao marido. Envolve obediência? Sim. Naquilo que estiver de acordo com a palavra de Deus, para a glória de Deus. Por isso, você não é capacho do seu marido. Você é filha de Deus, antes de ser esposa do seu marido. E sendo filha de Deus, honre ao seu marido, obedecendo à liderança amorosa dele. Quando ele tentar viver esse amor aqui de Cristo, um amor sacrificial, um amor santificador, um amor que considera você em primeiro lugar, um amor que busca colocar você como o foco do casamento, e não os pais, os filhos, seja lá o que for, quando seu marido se esforçar para ser Cristo na sua vida, você tem que escolher ser submissa. E falar: amor, eu quero te ajudar. Você está se esforçando, eu vou te incentivar. Eu vou orar por você, eu vou orar com você. Eu quero ser o maior instrumento de santificação que Deus colocou na sua vida. Eu quero ser seu braço direito, seu companheiro até o dia que a gente morrer, para que você a cada dia seja mais parecido com Cristo no seu amor. Maridos, o que a gente tem que fazer? Dar a nossa vida, santificar elas. Lembrar que antes de ser minha esposa, é filha de Deus. Eu não estou lidando com minha propriedade, é do Senhor. Tratar com dignidade, tratar com amor nos mínimos detalhes e colocar ela como prioridade acima de todos os outros relacionamentos que eu tenho nessa terra. Claro, Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, o seu cônjuge. Maridos, eu sei que é muita coisa. A gente costuma ler esse texto sempre focar na mulher, a gente fica preocupado com causa do estereótipo cultural. Mas, maridos, a bronca maior é para você. Mas saiba que o exemplo que você tem que seguir é quem? Jesus. E aí eu te pergunto, Jesus te ama? Você acha que ele não está interessado no seu casamento? Se você, como homem, fizer aquele compromisso que eu falei agora há pouco, de lutar a sua vida inteira, para no dia que você morrer, você ser o homem mais parecido com Cristo que sua esposa conheceu, você acha que Jesus não vai te ajudar? Que ele vai ouvir tal vontade, tal pedido e tal desejo do coração e fazer assim: tenta aí. Não, é o que ele mais quer. Isso dá poder às nossas orações. Não que a minha oração vai convencer Deus de alguma coisa, mas quando eu oro de acordo com a vontade de Deus, eu tenho certeza que Ele vai me responder. Se você falar: Deus, hoje eu quero ser um marido melhor do que eu fui até agora. Eu quero imitar Jesus. Eu quero dar minha vida por ela. Eu quero santificar ela. Eu quero fazer tudo por ela. Eu quero colocá-la em primeiro lugar e fazer nosso relacionamento ser o melhor que eu puder, nas forças que eu tenho, com tudo que eu tenho. Me ajuda.
Ele vai te ajudar. Ele está com você. Isso para tudo na nossa vida. Deus, eu quero ser mais santo. Você acha que Ele não vai te ajudar? Deus, eu quero evangelizar. Você acha que Ele não vai te ajudar? Por isso, maridos, a bronca é grande, mas a bênção e o poder que nos ajuda é maior. Porque quando você quer fazer isso, muito provavelmente, é porque Deus já está enchendo seu coração do Espírito Santo. Você só ia querer isso aqui, perceber que isso é importante para você, porque o seu coração está cheio do Espírito. E então tenha certeza, Deus vai te ajudar. Esposas, Deus vai te ajudar. Ele santifica a igreja. O modelo que você tem no casamento, Ele vai te ajudar. Vamos encerrarmos, irmãos, esse momento de palavra, lembrando de uma última chamada que o apóstolo Paulo faz no último versículo. Porque talvez até aqui você tenha pensado, ok, mas fala isso para ele, fala isso aqui para ela. Paulo, talvez já sabendo que isso aqui aconteceria, é o que ele diz, versículo 33. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Traduzindo, lava a sua roupa suja primeiro. Faz a sua parte, cumpre o seu papel, assuma a sua responsabilidade no seu papel diante de Deus. E aí então você pode ajudar o seu marido, aí você pode então ajudar a sua esposa. Mas faça o seu papel primeiro. É como Jesus diz, tira a trave do teu olho para você poder tirar o cisco do teu irmão. Seu marido é difícil? Primeiro busque ser a melhor esposa que ele pode ter pela palavra de Deus. Sua esposa é difícil? Busque ser o melhor marido pela palavra de Deus que você pode ser. E confie no Senhor. Deus é o primeiro interessado em fazer seu casamento refletir a glória de Deus. Vamos orar? E depois dessa oração, nós vamos cantar um hino ao nosso Deus. Deus amado, obrigado porque o Senhor, para mostrar o teu evangelho ao mundo, criou o casamento. Uniu pecadores de origens e histórias diferentes para juntos, em meio às suas dificuldades, pecados, erros e acertos, de alguma forma, mostrar o evangelho para o mundo. Queremos pedir perdão, Pai, em primeiro lugar, como maridos, esposas, como casais da igreja, aqueles que um dia já foram casados, mas que talvez tenham guardado mágoas no seu coração, ressentimento, culpa. Nos perdoa, Pai, naquilo que nós falhamos. Nos perdoa com a nossa negligência, nossa busca de talvez pautar o nosso casamento por moldes culturais, ou coisas que aprendemos de nossos pais, mas que às vezes vão contra a palavra do Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos ajuda a descansar na paz do Teu perdão, de caminhar uma nova história daqui para frente, apagar realmente toda a culpa do passado e agora ter uma nova vida com esperança. E pedimos, Pai, que o Senhor abençoe cada casal aqui essa noite, cada casal que acompanha pela internet, Pai. O Senhor sabe como é difícil. Nós não somos fáceis como noiva do Senhor. Apesar de o Senhor ser perfeito, nós falhamos tanto como Tua noiva. O Senhor sabe como é difícil o casamento. Mas nós temos certeza que se o Senhor nos encher do Teu Espírito Santo, nós poderemos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, Pai, fortalece cada marido aqui. Dê a eles uma paixão profunda por Jesus. Que eles venham ter o Jesus, o homem, o marido da igreja, como seu maior exemplo de vida, de inspiração, de consolo, de poder para a sua vida. Não deixe eles confiarem em seu próprio braço, Senhor. Nos ajuda como homens, Pai, a honrar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, imitando a Jesus em tudo que fizermos. E também, Senhor, ajuda as mulheres, que por conta de problemas que nós temos em nossa cultura, às vezes são tão maltratadas, Pai. O Senhor conhece a dor de cada uma, as lágrimas de cada uma, especialmente daquelas que têm maridos que não temem ao Senhor, e também daqueles maridos que têm mulheres que não temem ao Senhor. O Senhor sabe da luta de cada um, da história de cada um. Fortalece, Pai. Ajuda esses casais. Pedimos também por aqueles que não são casados, que já foram um dia ou que talvez nunca venham a se casar. Ajude-os, Pai, a serem instrumentos de apoio para esses casais, a orar por eles. Aqueles que ainda vão se casar, tomarem decisões sábias, de acordo com a Tua palavra, Senhor, e não de acordo com paixões do coração. Nos move, Senhor, por um amor que coloca o Senhor em primeiro lugar, e depois naquilo que brota em nosso coração e que vem e depois vai embora. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja unida, cuidando dos nossos casamentos, honrando o Senhor em tudo que fazemos com nossas alianças de casamento. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.